Bom dia, amados. Vamos falar sobre expiação e provas, que está escrito em Gênesis 22. Quando nós usamos a palavra expiação, nós geralmente pensamos em algo muito prolongado, algo que está acontecendo e que está tirando a nossa paz, muita dor e tudo mais. E quando nós falamos sobre provas, nós achamos que é algo que Deus está nos castigando ou algo que Deus está colocando na nossa vida para nos provar de alguma maneira. Abraão já tinha provado através da circuncisão que ele era um homem justo e de fé. Mas neste capítulo nós vamos ver que Deus novamente vai provar Abraão, pedindo para ele sacrificar o seu próprio filho. E a gente demora a entender muito bem o porquê de Deus estar provando tanto Abraão. Será que é um Deus que gosta de ver o sofrimento, gosta que a pessoa sofra para mostrar que é obediente, que o ama? Nesse caso, Abraão tinha que mostrar, não para Deus, porque Deus conhecia o coração de Abraão muito bem, do lado avesso. Mas Abraão teria que mostrar para todas as pessoas à sua volta e também para a humanidade, de que ele não recebeu nenhum favor de Deus, que a sua justiça não veio através de obras. Abraão teria que mostrar o porquê de Deus estar dando a ele a paternidade da humanidade. Então, primeiramente, nós vamos ver o capítulo todo e depois eu vou explicar em partes. E quero dizer para vocês que os vídeos estão saindo aí no Brasil um pouquinho mais tarde, porque o horário local aqui na minha área para salvar energia foi mudado. Eu estou começando no mesmo horário, às 4 da manhã eu começo o meu trabalho. Mas por causa desse fuso horário, eu não sei, eu acho que vocês estão recebendo o vídeo aí às 7. Vamos a Gênesis 22. Tenham paciência e não pulem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos revela algo diferente toda vez que nós a lemos.
Quando Deus chama Abraão para essa prova, nós vamos ver aí que Deus começa a examinar junto de nós o coração de Abraão. Como eu disse antes, Deus já conhece o coração de Abraão, mas ele queria deixar registrado para que a gente visse na palavra como era o coração deste seu servo. E aí vou colocar para vocês Tiago 1, de 2 a 4, para vocês verem como é que Tiago define as provas. Versículo 2, a maioria das pessoas que vejo pregando isso fala: se você tiver um filho único e Deus vir e pedir para você colocar ele numa fogueira de fogo, o que é que você faz? Veja que quando ele começa a falar, tome o seu único filho, não nos lembra quando Deus mandou o seu único filho aqui para morrer na cruz por nós e nos salvar dos pecados? Esse sacrifício aí que Abraão iria mostrar, Deus está nos mostrando de uma maneira bem ilustrada como é que ele se sentiu como pai ao mandar o seu filho unigênito para nós aqui, tirar ele lá da sua glória, do seu poder, do céu, daquele paraíso maravilhoso, e trazer aqui nesta região de expiação e provas para nos redimir dos pecados. E aí nós vamos ver que esse comando para Abraão era um comando muito sério, mas também algo para levantar muitas dúvidas de Abraão. Mas nós vamos ver que Abraão não duvidou. Ele começou a preparar, a fazer exatamente aquilo que Deus queria. Mas o que é que está por trás disso? Para a gente entender bem isso aí, a gente tem que lembrar dos capítulos anteriores, das promessas de Deus a Abraão, de que Abraão teria um filho e que, através desse filho, Abraão seria o pai da humanidade. Então, Abraão já havia entendido e confiava nas promessas de Deus. Ele sabia que mesmo que se ele tivesse que sacrificar o seu filho, de alguma forma, Deus iria lhe dar o filho de volta. E é por isso que Abraão obedeceu sem contestar. Moriá é uma área de sacrifício. Veja que Moriá está associada com Jerusalém. Moriá também está associada com o lugar onde Salomão iria construir o templo. E Jerusalém também está associada com a crucificação de Jesus. E para confirmar isso, vou colocar para vocês 2 Crônicas 3:1 e depois continuando em Gênesis. Abraão fez todos os preparativos para partir com os seus 2 filhos e também com os servos. E ele já sabia que essa viagem demoraria mais ou menos 2 dias. Ele chegou lá no 3º dia. Isaac tinha por volta de 20 anos de idade. Observem aí que Abraão se despediu dos servos, dizendo que ele iria adorar o Senhor e que retornaria
Depois de adorar, voltaremos. Quer dizer, todos eles voltariam. Abraão não achava que Deus ia tirar o seu filho, mas que de alguma forma ele iria prover para ele. Vou colocar aí para vocês Hebreus 11:19, que está falando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que Abraão tinha certeza de que se Isaque morresse naquele sacrifício, Deus o traria de volta. Quando observamos Abraão fazendo todos os preparativos para queimar o seu filho no holocausto, nós também lembramos de Deus, da fé de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Que Jesus Cristo também aqui na terra passou por essa situação. Ele saberia que ele estava indo para o Calvário, mas ele em momento nenhum contestou com aquilo que Deus queria. Ele fez a vontade do Pai. O único fato diferente ali é que Deus não deixou que Isaque fosse sacrificado. Ele deu a ovelha para ser sacrificada. E isso também é o símbolo de Deus dando Jesus para ser sacrificado, o Cordeiro de Deus. Vocês viram a transição, a mensagem messiânica por trás disso? Assim como Abraão disse para os seus servos para esperarem, que assim que ele terminasse de adorar a Deus, eles voltariam. O que é que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo disse aos apóstolos que não se preocupassem, porque no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Tudo isso se cumpriu. Vejam aí João 19, 17 e 18 e depois de volta a Gênesis. Quando o anjo disse para Abraão que não tocasse o rapaz, isso significa que Abraão tinha passado no seu teste de fé. A sua expiação tinha terminado. E aí Abraão estava pronto para retornar e continuar a pregar para o seu povo e também a mostrar para todos que ele era justo diante do Senhor, que ele acreditava que o Senhor era aquele que proveria para eles, que era um Deus que nunca mataria os seus filhos, mas que traria vida, daria vida a todos. Essa questão da fé é algo muito complicado para muitos. Então, a seguir eu vou colocar Tiago 2, de 19 a 22 para vocês, que Tiago explica muito bem que a gente é salvo através da fé. Agora, no que diz respeito à fé, todo mundo pensa que é o quanto mais nós rezamos, quanto mais nós oramos, nós sacrificamos algo, nós fazemos algo para Deus. Não é isso. A salvação é através da fé, porque Jesus Cristo veio e se sacrificou no lugar do Cordeiro. Ele, como o próprio Cordeiro de Deus, ele veio, se sacrificou, ele carregou nos seus ombros todos os nossos pecados. A nossa fé, ela é acrescentada por Jesus Cristo à medida em que ele vê que a gente merece ter mais e mais fé. Mas a questão da fé é muito questionada porque, por exemplo, Deus diz que se a gente tiver uma fé bem pequenina, se a gente disser para um monte sair daqui e passar para acolá, o monte muda. Mas na realidade,
Ninguém que tem uma fé que não é a fé dada através de Jesus Cristo consegue fazer isso. Alguém aqui na Terra já mudou o monte do lugar? Pode ser a pessoa de mais fé que tenha, ela não consegue mudar esse monte. Mas por que será? Porque a fé não é controlada pelo ser humano. A fé não vem de algo que a gente faz, de nenhuma obra. Então, para a gente mudar um monte de um lugar para o outro, seria através da vontade de Deus e não da nossa. Seria por um propósito de Deus, que Deus queria realizar isso. E aí, Ele realizaria através de nós. Mas, o que é que acontece que também Deus está falando para a gente fazer algo pelo nosso próximo, fazer algo em benefício de alguém que sofre? Porque a pessoa que tem fé, ela naturalmente tem todos os outros requisitos dentro de si. A gente, ao fazer essas coisas, a gente vai recebendo mais e mais fé. E é através da fé que a gente é salvo. Então, o nosso objetivo não é fazer obras para ser salvo, mas fazer obras para adquirir fé. Porque através da fé, do nosso merecimento, nós somos salvos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto, o que significa isso? Isso aí é a primeira vez que a ideia de expiação foi introduzido à humanidade, porque até então as pessoas não sabiam nada sobre isso. Então, a partir daí, Abraão já tinha conhecimento que a expiação exigida por Deus, ela existe, mas que só Deus determina quem deve ser expiado e não o ser humano. Do versículo 14 a 17, Deus praticamente vai repetir todo o acordo feito anteriormente com Abraão, que vocês já conhecem. Ele vai repetir que ele sempre cumpre o seu acordo e todas as coisas que ele iria fazer através de Abraão, através dessa paternidade que ele estava dando para Abraão e seus descendentes. Dos versículos 20 até 24 entra algo totalmente diferente aí, difícil de compreender, mas está voltando ao passado de Abraão. E dizendo que, mesmo Abraão estando geograficamente separado de seus familiares, de certa forma, Abraão tinha algum contato com eles, porque estava especificando alguns dados referentes a eles. Por exemplo, a menção de Rebeca, filha de Betuel. Betuel era primo de Isaque. E Naor, vocês sabem quem era Naor? Naor era irmão de Abraão e ele vivia na Mesopotâmia. Abraão não via o seu irmão Naor por mais ou menos 60 anos, assim dizem os historiadores. Isso é para a gente ver que
Deus não estava separando Abraão da sua família para ele segui-lo, não. O contato ainda existia uma ligação. E todos os povos estavam ligados a Abraão, como a sua família que ele tinha deixado para trás, porque a família que ele deixou para trás foi a família que gerou o próprio Abraão. Vamos encerrar por aqui agradecendo a Deus pela palavra de hoje, pela sua sabedoria, por suas intuições, e que Ele nos acrescente cada vez mais entendimento para que a gente consiga entender e praticar a sua palavra. Que a sua palavra não seja apenas um eco vazio no deserto para nós, mas que seja algo que toque os nossos corações e nos motive a ser uma pessoa melhor, mais honrada, mais voltada para os seus planos. Que a nossa vida seja reta e dignificante. Que a gente nunca, mas nunca cause nenhum temor, nenhum dano, nenhuma raiva, nenhuma humilhação, nenhuma vingança ao nosso próximo, mas que a gente seja sempre um conduíte de amor e paz para todos, no nome de Deus, porque é isso que Ele quer e é essa toda a sua vontade para nós, que nós façamos o bem, que nós amemos uns aos outros, como Jesus nos amou. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém.